E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa super aula Seja Eleito em 2024. É sempre um prazer, uma honra poder falar com cada um de vocês. Eu sou Fabrício Correia, sou consultor em marketing político e nós estamos aí, preparando os candidatos para a eleição deste ano de 2024. Eu sempre digo que esse nosso projeto Guia das Eleições é um projeto que tem por objetivo te ajudar a criar sempre as melhores estratégias para que você possa conseguir a sua vitória, seja você candidato a prefeito, seja você candidato a vereador. O fato é que nós estamos nos aproximando cada vez mais do início da campanha eleitoral deste ano de 2024. Estamos aí no período das convenções que já começaram no último dia 20 de julho e vão seguir até o dia 5 de agosto. E muitos partidos, muitos candidatos estão aí nesse momento fazendo as suas convenções, estão escolhendo os seus candidatos a vereador, seus candidatos a prefeito, mas aí fica sempre aquela questão: e agora? Depois de ser escolhido o candidato, o que eu tenho que fazer? Como que eu vou executar a minha campanha? Quais são as ações? Quais são os planos que eu tenho que executar? E é sobre isso que nós vamos falar nessa super aula de hoje, Seja Eleito em 2024. Eu quero pedir para você o seguinte: aqui do lado, abaixo aqui também, tem o nosso chat, tem a nossa página para você deixar o seu comentário. Deixe sempre o seu comentário. É muito importante para nós termos a sua opinião, termos a sua dúvida, termos a sua sugestão, porque isso nos alimenta, Isso nos traz ainda mais informações para poder trocar com você. Então, use esse espaço, é um espaço democrático, deixa aí o seu comentário. Eu só te peço o seguinte: vamos respeitar a opinião dos nossos colegas. Aqui nós não estamos para poder dizer que lado A é melhor que lado B, que partido A é melhor que partido B. Aqui nós estamos unicamente para discutirmos estratégias que vão fazer a diferença na sua campanha eleitoral de 2024. E aí, quando você for deixar seu comentário, aproveite e deixe aí também qual é a cidade, qual é o estado que você nos acompanha. Eu sempre gosto, de ver aí a integração de diversos estados brasileiros aqui em nossos eventos, dentro desse projeto Guia das Eleições. Muito bem, pessoal, então essa é a nossa super aula Seja Eleito em 2024. Nós vamos aqui fazer uma interação com você, eu vou trazer aqui na tela algumas informações e a gente vai trocando, vamos fazer essa brincadeira aqui de trocar essa câmera, trazer aqui na tela para você o que você pode trazer de mais informações. Mas nós temos aqui hoje, então, essa missão de trazer grandes conteúdos para você, grandes informações. Então vamos lá. Fabrício, muito bem. Nós estamos agora vivendo o período da convenção. O que é a convenção, na verdade? Bom, a convenção é esse período em que os partidos e as federações vão escolher os seus representantes, os representantes dos partidos, aqueles candidatos que vão concorrer às eleições de 2024, seja para vereador ou seja para prefeito. Se você já anunciou que é pré-candidato desde aí janeiro, fevereiro, isso não quer dizer que você terá vaga garantida dentro do seu partido. Se o seu partido ainda vai realizar a convenção, até porque estamos logo no início, temos aí 5, 6 dias de convenção. Se o seu partido ainda vai realizar a convenção, saiba que você ainda não tem a cadeira cativa. Isso quer dizer o quê? Que você precisa passar pelo processo de escolha. Naturalmente, os partidos acabam indo atrás de candidatos, mas acontece que tem cidades aí que a gente sabe que tem mais candidatos, pré-candidatos, do que vagas disponíveis do partido. E quem que o partido vai escolher? Aqueles candidatos que estão mais bem preparados. Por isso que era importante você ter nos acompanhado desde o início do ano, com as nossas mentorias ou com o nosso curso para vereador, para te ajudar a montar o seu projeto, para te ajudar a executar ações eficazes na sua cidade, para que hoje o seu nome estivesse cada vez mais com a reputação elevada na sua cidade. Eu sempre trouxe a informação para vocês. O partido vai escolher aquele candidato que tiver mais reputação, aquele candidato que tiver mais chance de vitória, aquele candidato que tiver o melhor projeto. Então, se nesse momento você está aí vendo que o seu partido está escolhendo outros candidatos e possivelmente você vai ficar fora, eu avisei. A realidade foi essa, Mas nós estamos aqui para a gente poder falar disso. Estamos aqui para a gente poder falar daqui para frente como que você vai executar o seu plano de ação, o seu plano da campanha de 2024. Bom, pessoal,
Como que será essa super aula? Vamos lá. Nós vamos falar de conceitos, vamos falar de reputação do candidato, vamos falar de datas eleitorais, vamos falar da fase do processo eleitoral. Vou falar com você também sobre o jeito certo e o jeito errado de fazer uma campanha. Nós vamos falar também com você sobre o diagnóstico político do candidato e também da cidade, matriz SWOT, pesquisa qualitativa e quantitativa. Vamos falar sobre planejamento, sobre os desafios da campanha. Vamos falar sobre como fazer uma campanha com pouco dinheiro, as 10 principais ações para você implementar imediatamente, e eu vou te mostrar como que a gente desenvolve um planejamento e um cronograma de ações para os nossos alunos, né, que a gente atende, os nossos pré-candidatos que nós atendemos através da nossa mentoria. Então é isso, nós temos aí hoje uma super aula e eu ainda vou te passar muitas dicas, né? Estratégias e ações que você poderá fazer aí na sua campanha. Bom, o Guia das Eleições, como eu disse para vocês, é esse projeto que nós temos como objetivo auxiliar os candidatos a criar sempre as melhores estratégias. Nós estamos já atuando desde 2004, quando iniciei minha caminhada política, né, minha caminhada dentro do marketing político, e comecei em cima de caminhão de palco, né, de comício, apresentando comício, fazendo carro de som, depois programas de rádio, programa de TV, material gráfico, ajudei até a confeccionar bandeiras, camisetas, né, coordenar a equipe de rua, enfim, a gente, né, tem uma vasta experiência aí desse meio político e desde 2016 eu iniciei na fase de estratégias de campanha já como estrategista mesmo, como marqueteiro, né, e faço o que eu gosto. Sou apaixonado pela política, me especializei na área, então a gente está aqui para poder te ajudar da melhor forma possível e principalmente respeitando o tempo de cada um, respeitando o seu momento, né, trazendo para você de forma bem tranquila, de forma bem transparente as informações para que fique no seu entendimento. O meu objetivo é também falar da forma que fique claro para você. Por isso que eu falo mais pausado, falo mais tranquilo. Tem momento que eu dou os meus puxãozinhos de orelha, porque tem que dar também, né? Mas a gente tem esse grande carinho, né, pela política, por poder falar com vocês dentro desse nosso projeto, que é o Guia das Eleições, projeto que teve início lá em 2016 e a gente vem seguindo com ele já, trabalhando em campanhas para prefeito, para vereador, para deputado, para governador, e a gente fica muito feliz de ver o projeto crescendo a cada eleição. Bom, e diante de todo esse meu trabalho, eu acabei entendendo quais são as dificuldades que vocês, pré-candidatos, né, enfrentam dentro do período eleitoral. Eu sei que vocês têm pouco dinheiro para investir na campanha, eu sei que vocês têm dificuldade de usar as redes sociais, que vocês têm dificuldade com o tempo, uma vez que a campanha só terá 50 dias. Muitos candidatos pela primeira vez, né, e são inexperientes. Eu sei que vocês têm dificuldade em falar em público, eu sei que vocês não têm conhecimento de estratégias tradicionais e estratégias online, falta organização dentro do seu planejamento de campanha, você não sabe o que você vai fazer dia 16 de agosto, dia 17, dia 18, dia 20, enfim, precisa ter essa organização. Eu sei que vocês temem a concorrência e não têm suporte profissional, né, para te ajudar a vencer as eleições de 2024. Porém, eu quero dizer para vocês o seguinte, tudo isso aqui nós vamos te mostrar como resolver ao longo dessa nossa super aula de hoje. Eu quero trazer para vocês sempre as melhores estratégias, as melhores informações, e ao final dessa aula nós vamos ter solucionado aí muitas dessas dúvidas que vocês têm dentro do processo eleitoral. Vamos lá. Vale dizer o seguinte, o voto, né, ele é conquistado diariamente, mas ele sempre é a parte final do processo. Por mais que você esteja agora, nesse momento, pedindo os votos aí na sua cidade, né? Embora você não possa fazer isso em pré-campanha, mas a gente sabe que você acaba dando aquele jeitinho, né? E vai sempre pedindo esse voto. Ele é a parte final do processo. Ele só vai acontecer no dia 6 de outubro. Então, o eleitor, você tem que conquistar ele diariamente. Todos os dias você tem que criar estratégias de conquista do seu eleitor, seja através de publicações em redes sociais, seja através de visitas, seja através de reuniões, seja através de conteúdos, de lista de transmissão, de stories, enfim, você precisa ter formas de conquistar o eleitor todos os dias. Não é o mesmo eleitor, mas todos os dias você precisa conquistar votos, você precisa conquistar eleitores. Nós temos 50 dias de campanha. Quantos votos você precisa aí na sua cidade?
Qual é a sua meta de votação? E aí não é achismo, pessoal. Nesse momento aqui, a gente não pode mais ficar falando de achismo. Ah, eu acho que vou precisar de 250 votos. Não, eu acho que vou precisar de 6.000 votos. Não é achismo. O que nós fazemos é um diagnóstico. Quem está com a gente na mentoria, né, e os nossos alunos do curso para vereador, que nós estamos atendendo, alguns também de forma individual, nós estamos definindo a meta de votação. Eles sabem quantos votos eles precisam. E aí, o que, que muitos fazem? Ah, o presidente do partido me disse que com 230 votos eu estou eleito. Será? Você fez esse diagnóstico? Você foi analisar a fundo se realmente é isso? Porque quando você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Quando você não sabe quantos votos você precisa, você acha que com 30 votos você está eleito. Então é importantíssimo você ter essa noção. Qual é a votação real que você precisa? E não é achismo. Chega de achismo, não dá para a gente achar mais. Então, quando a gente sabe quantos votos precisa, a gente começa a criar estratégias para conquistar esse eleitor. Seja com liderança, seja com publicações em redes sociais, seja com visitas, enfim, existem diversas estratégias para isso. Né? E a gente consegue definir isso de forma individual. Não existe uma estratégia geral que eu pego para você que fala, ó, faça isso, todo mundo faça a mesma coisa que vai dar certo. Gente, não existe fórmula pronta para você vencer a eleição. Nós temos que analisar individualmente a situação de cada um, para que assim a gente consiga, de fato, trazer estratégias eficazes. A sua estratégia na sua cidade não é a mesma que vai dar certo para o seu colega de outra cidade. Às vezes, nem é a mesma que dá certo para o mesmo partido. Cada um tem um perfil diferente, cada um tem uma linha de raciocínio diferente, tem um perfil ideológico diferente, tem formas de trabalhar diferente. Então, nós precisamos definir as estratégias de formas bem eficientes. E é isso que a gente faz em nossa mentoria, em nossa consultoria, né? Nós fazemos a consultoria com os candidatos exatamente para a gente ter esse ponto. Bom, o projeto bom é projeto coletivo, né? Um projeto que defende o interesse da comunidade. Às vezes vocês estão pensando que o projeto melhor, aquela ideia que está só na sua cabeça. Não, você tem que pensar em projeto coletivo, em um projeto que vá ser atraente para a sua comunidade, que vá trazer resultado para a sua comunidade, não apenas para você. Nós estamos vivendo agora o calendário eleitoral, né, de 20 de julho a 5 de agosto. Nós estamos vivendo aí o período da convenção, como eu já expliquei, é o período em que os partidos vão escolher os candidatos que vão representar as agremiações. No dia 16 de agosto, na verdade, no dia 15 de agosto, nós temos aí o prazo final para o registro de candidaturas, né? No dia 16 de agosto, temos o início da campanha eleitoral, que é quando os partidos, os candidatos poderão, de fato, ir para as ruas fazer o pedido de voto, né, a partir do dia 16 de agosto. Então, fique muito atento a essa questão, nada de fazer pedido de voto antes dessa data. Se você fizer pedido de voto antes de 16 de agosto, você está cometendo crime eleitoral. Fabrício, mas eu já passei na convenção, eu já fui registrado, já tenho meu CNPJ, então já posso pedir meu voto? Não! Você só pode pedir voto depois de 16 de agosto, mesmo com o CNPJ nas mãos, o pedido de voto somente depois de 16 de agosto. E aí tem outra questão, se no dia 16 de agosto o seu registro de candidatura não tiver saído ainda, você não poderá pedir votos também. Por quê? Talvez o seu partido fez o registro de candidatura no dia 15 de agosto. Dia 16, obviamente, não vai ter registro. Então, você não pode iniciar a sua candidatura. Então, é importante você fazer isso o quanto antes, conversar com o seu partido para solicitar essa documentação. No dia 30 de agosto, terá início a propaganda do rádio e na TV. A partir do dia 21 de setembro, está proibido que os candidatos, né, sejam presos, salvo, né, o caso de flagrante delito. No dia 3 de outubro é o último dia para a propaganda no rádio e na TV. No dia 5 de outubro é o último dia da propaganda eleitoral de rua e também na internet de forma orgânica. Os impulsionamentos na internet, esses devem ser encerrados no dia 4 de outubro. Perfeito? No dia 6 de outubro é o dia da eleição, no primeiro turno, lembrando que nesse dia não pode haver pedido de votos, e eu sei que muitas pessoas acabam tentando daquele jeitinho, mas no dia 6 de outubro está proibido o pedido de votos, seja ele através de redes sociais, seja ele através de forma presencial. Essa é a lei. Eu sei que vocês dão um jeitinho de vocês aí, mas
A mim, cabe passar para vocês a forma legal de fazer o pedido de voto. E no dia 27 de outubro nós teremos o segundo turno, mas somente naquelas cidades com mais de 200 mil eleitores que não tiveram, né, a decisão do primeiro turno. No dia da eleição, não é necessário você apagar as publicações, porém, você não pode fazer publicação nova. Fabrício, eu posso fazer um stories 10 horas da noite do dia 5 para que esse stories fique ao longo do dia 6? Não, não pode. Você não pode fazer isso. No dia 6 de outubro, você esquece rede social. Inclusive, já teve casos de cassação de mandatos, né, de candidatos que fizeram publicações no dia da eleição. Então, no dia da eleição, eu estou falando isso já há muito tempo. Não pode ter publicações no dia da eleição, em Facebook, em Instagram, em Stories, em WhatsApp, em lugar nenhum. Ah, Fabrício, o meu apoiador pode publicar? Não, meu amigo. Se ele ficar caracterizado que ele é apoiador seu, que ele trabalhou na sua campanha, ah, o meu marido publicou, se ficar tendo vínculo, vai comprovar que foi você que pediu. Ah, mas eu não pedi. Peraí, mas ele é funcionário seu da campanha. Ele é seu primo, ele é seu irmão, é seu marido, é sua esposa. Como assim? Entende? Então, pare de dar os jeitinhos, exatamente os jeitinhos que uma hora vão te pegar nessa questão eleitoral. E quem te denuncia é o seu próprio colega de partido, tá? Não é permitido, né, a publicação de novos conteúdos, mas também não é necessário você apagar as publicações anteriores. Bom, o que é necessário você entender? O processo eleitoral como um todo, ele tem três fases. Quais são essas três fases? Primeiro, nós temos a fase da sensibilização, que é uma fase, né, inicial, a gente vai fazer ela no dia 16 de agosto a 31 de agosto, é uma fase que a gente faz a sensibilização do nosso eleitor, mostrando um pouco da sua história, um pouco sobre quem é você, um pouco sobre quem, né, vai governar essa cidade, ou quem vai legislar nessa cidade. É um momento de sensibilização. Eu já não começo a campanha no dia 16 já apresentando propostas. Ah, mas se eu não apresentar propostas rápido, meu adversário coloca. Tá, vamos lá. Se você colocar no dia 16 todas as suas propostas, o que, que vai sobrar pelos demais dias? Então tem que tomar esse cuidado, né? Você não precisa colocar tudo de uma vez, são 50 dias. Então vamos programar o que, que será feito ao longo desses 50 dias. Então nas duas primeiras semanas nós trabalhamos a fase de sensibilização. O eleitor, ele não vai virar a chavinha do dia 15 de agosto para o dia 16. Ele está lá no dia 15 de agosto, né, pensando, até porque é uma quinta-feira, é uma sexta-feira, na verdade, né, dia 16. Ele está lá pensando, aí de repente virou meia-noite, começou a campanha e já dá aquela chuva de publicidade eleitoral. E, nossa, eu tenho que decidir agora em quem eu vou votar para vereador ou quem eu vou votar para prefeito. Não é assim. Você começa sensibilizando. Até porque, quando você pediu a sua esposa em casamento, vou falar com os homens agora. Quando o homem pediu a esposa em casamento ou em namoro, ele talvez viu a mulher lá no bar, na igreja, no parque, em qualquer local. Imagine o dia que você conheceu aí a sua pessoa amada. Você, homem, não chegou lá na mulher e falou assim: Olá, tudo bem? Eu sou Fabrício Correia, eu quero casar com você. Você não falou isso. Se você falasse isso de cara, com certeza ela teria se assustado e teria ido embora, talvez chamado até a polícia para você. Da mesma forma que você precisa fazer com o eleitor, você fez com a sua pessoa. Você se apresentou, você conquistou, você mostrou seus valores, você deu motivos para que ela pudesse confiar em você, você apresentou as suas propostas, as suas ideias em relação a uma vida conjugal, para que depois você pedisse em casamento. O eleitor, da mesma forma. Você já não vai pedindo voto de cara para ele. Você tem que apresentar quem é você, quais são os seus valores, os seus ideais. Aí você entra com as propostas pedindo voto. Tem candidato que no dia 16 de agosto já vai fazer divulgação de jingle de mobilização. Vote, 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 vote. Gente, pense, o eleitor, ele não vai pensar em política no dia 16. Ele vai começar a pensar em campanha a partir do momento de começar a propaganda eleitoral no rádio e na TV. Fabrício, mas a rádio e TV não tem ainda muita visual, hoje é digital, não tem muita audiência. Cara, tem. É a pessoa que trabalha no comércio que vai ouvir no rádio. É o cara que está levando o filho na escola, está ouvindo no rádio.
É a pessoa que está sentada na frente da televisão, assistindo o Jornal Nacional, de repente passa lá uma publicidade de um candidato a vereador. É a partir do dia 30 que as pessoas vão começar a perceber, opa, a campanha realmente começou. Então, nesse período até o dia 30 de agosto, é sensibilização, é mostrar os seus valores, é mostrar quem é você, a sua biografia, a sua história. A partir ali do dia 30, aí você entra com propostas. E você fica 4 semanas apresentando propostas. 4 semanas apresentando propostas. Olha para você ver a diferença. Você vai conseguir apresentar propostas em 4 semanas, para que depois, na última semana ali, nos últimos 10, 15 dias, você faça a mobilização para o voto, que aí é gravação de número. E aí é número, 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 número e número. Então você tem fases de campanha. Você não tem que fazer tudo de uma única vez. Por isso que nós separamos aqui, ó, fase de sensibilização, fase de motivação e fase de mobilização. Na motivação, eu vou apresentar motivos e razões para o eleitor votar em você. Na fase de mobilização, eu vou apresentar o número, vou continuar reforçando sua reputação, apresentando propostas, mas o foco principal é mobilizar o eleitor para o dia da votação. E aqui tem as datas, né? Você vai fazer a sensibilização de 16 a 31 de agosto, motivação de 1º de setembro a 23 de setembro e a mobilização nos últimos 10 dias de campanha. Tá vendo? Tudo é planejado, tudo você tem que ter, né, como executar. Não é você fazer tudo de uma única vez nos primeiros dias de campanha. Bom, vamos dando sequência aqui, tem muito assunto para você. Então fique atento, nem sempre o mais popular ou mais famoso vence. Nem sempre o que tem mais dinheiro vencerá as eleições, nem sempre o que tem o melhor currículo vai vencer, nem sempre o que tem mais seguidores vence, e nem sempre o que tem mais propostas, as melhores propostas, vence. E aí, o seguinte, eu volto a dizer, vou até trazer de novo para a tela, ó. Nem sempre o que tem mais dinheiro vence. Por quê? O eleitor que vem pelo dinheiro ele vai embora. O eleitor que chega em você hoje e pede R$ 100 para pagar uma conta de luz, é o mesmo que chega para o outro candidato, para o outro, ele pede para uns 10 diferentes. E para quem que ele vai votar? Ah, mas se eu não ajudar ele não vai votar em mim. Principalmente vocês que estão entrando na política agora. Eu quero falar com vocês, candidatos pela primeira vez. Vamos fazer diferente? Vamos fazer uma campanha mais limpa, uma campanha mais honesta? Ah, Fabrício, mas o adversário está comprando voto. Você tem prova? Se você tiver prova, denuncie. Se você não tiver prova, larga. O eleitor que vem pelo dinheiro, ele vai embora. Não adianta você se preocupar com esse eleitor, perder tempo com o eleitor que está querendo vender o voto dele. Se você tiver prova para denunciar, denuncie. Se você não tiver prova, não adianta você ficar se preocupando com ele. A regra é essa. Não dá para ficar lamentando, são 50 dias de campanha. Então para com isso. Ah, mas se eu não... Faz a coisa certa. Faça a sua campanha certa. Ah, Fabrício, na minha cidade tem muita compra de voto. Em todas as cidades tem compra de voto. Em todas. Todas as cidades. O grande detalhe é que não aparece quem denuncia. Não aparece provas. Né? Você sabe que o candidato está fazendo isso, mas você não tem prova. Se você for sentar e cruzar os braços e chorar e lamentar, você vai perder a campanha. Agora, crie mecanismos de fazer diferente. Vá atrás de reputação, vá atrás de lideranças, vá atrás de propostas, vá atrás de convencer quem realmente precisa. A realidade é essa. Eleitor que vem pelo dinheiro ele vai embora. Anota isso. É importante para que você não fique preocupado mais aí com o eleitor que está vendendo o voto dele. Perfeito? Vamos seguir? Pessoal, tá gostando? Deixe aí nos comentários qual é a sua opinião sobre isso, sobre essa compra de votos. É muito importante, tá? E assim, eu sei que na sua cidade tem isso. Ah, mas se não tiver dinheiro, não ganha eleição. Ganha. Eu já vi candidatos com milhões nas mãos perder campanha. E já vi candidato com 2 mil, com 5 mil reais ganhar as eleições. Às vezes tem gente que me pergunta assim, Fabrício, quanto é preciso para ganhar a eleição? Talvez nenhum real. Talvez você consiga ganhar a eleição gastando só gasolina, gastando só material de campanha. Como está a sua reputação? Quanto mais reputação você tem, menos dinheiro você gasta. Tem reputação? Vai gastar menos dinheiro. Quanto menor a sua reputação, mais dinheiro você vai gastar. Diminui a reputação, aumentou o dinheiro. E aí você vai gastar dinheiro para tentar recuperar voto. E às vezes não vai dar certo.
Então, nem sempre a pessoa que tem mais dinheiro é o que vota, é o que ganha, nem sempre o que é mais conhecido na sua cidade é o que ganha, nem sempre o que tem o melhor currículo. Sabe aquela pessoa que tem o melhor currículo da sua cidade? Talvez não é ela que vai vencer. Sabe aquela que tem as melhores propostas? Talvez não é ela que vai vencer. A eleição ela é muito emocional, é o sentimento do eleitor, dele achar quem vai ganhar a eleição, quem pode fazer diferente. Né? Por isso que você tem que fazer sua campanha na parte tradicional, visita, reunião, mas tem que fazer a campanha também nos meios digitais, tá? Vamos seguindo. Então, o que é mais importante? Planejamento. Você tem que planejar a sua campanha, tá? Hoje não dá para você ficar sem um planejamento de campanha, sem você saber o que vai fazer durante, né, os 50 dias de campanha. E o planejamento é exatamente o que a gente ajuda os nossos candidatos a fazer, né? Nós damos todo o suporte para os nossos candidatos exatamente nesse ponto, de ajudá-los no planejamento de campanha. Eu quero mostrar para vocês agora um depoimento de um dos nossos alunos que a gente tem ajudado eles nessa questão de planejamento. Se você está pensando em participar do processo eleitoral ou se você já está dentro do processo eleitoral e você não conhece o Fabrício Correia, é importante você conhecer. Em 2019, quando eu decidi me candidatar ao cargo de vereador aqui na minha cidade, faltava um pouco mais de um ano para as eleições, eu não sabia nada de estratégia política, nada de marketing político, nada de eleições. Procurei o Fabrício, a gente começou a conversar, tive a oportunidade de fazer um workshop presencial com ele. Depois a gente começou a desenvolver um trabalho voltado para as eleições municipais de 2020 e Fabrício me ajudou a dar os primeiros passos e esses passos, essa caminhada me levou a ser vitorioso aqui no cargo de vereador, aqui na minha cidade, no meu primeiro mandato, nas eleições das mais disputadas aqui na minha cidade, com mais de 300 candidatos, nós ocupamos uma das 17 cadeiras. Então, se você está pensando no processo eleitoral, em participar, ou se já está dentro, quer se aperfeiçoar, Fabrício Correia, procura esse cara, nome bom. Muito bem, vocês perceberam o quanto é importante, né, a gente ajudar os nossos candidatos a elaborar esse planejamento, a elaborar essas ações de campanha. E eu quero ouvir de vocês aí, nos comentários. Vocês têm planejamento de campanha? Ah, Fabrício, tenho. Será que tem? Né, como que você vai executar o dia a dia da campanha? Né? E é exatamente esse ponto que nós vamos ajudar você a executar o seu planejamento. Vamos seguindo. Nós temos então que saber que toda ação que você fizer, você está se comunicando com o seu eleitor. Bom, quais são essas ações, Fabrício? Ausência em eventos, presença em eventos, exposição na mídia tradicional, identidade visual, escolha do discurso, a sua marca pessoal, a publicação em redes sociais, os locais que você frequenta, o seu jeito de vestir, os adversários que você tem, a religião, o seu slogan, o posicionamento ideológico, opiniões, os seus aliados, e às vezes até quando você fica em silêncio, você também está se comunicando, né, dizendo alguma coisa. Porém, nós precisamos entender também que nós temos alguns tipos de comunicação que nós, né, temos dentro desse universo. As mídias nossas, né, tanto a física quanto a tradicional, está aí na tela para vocês, tem diversos meios, né, de você fazer sua publicidade na campanha, seja em panfletos, cartazes, adesivos, anúncios em jornais, comícios, carreatas, passeatas, entrevista em rádio, entrevista em TV, os debates, santinhos, enfim, é uma série de itens, bem como no meio digital, onde você tem o Facebook, o Instagram, os sites, os blogs, né, o YouTube, transmissão ao vivo, WhatsApp, enfim, também uma série de itens que você tem. Mas eu te falo, antes de você sair por aí se comunicando, você precisa planejar, buscar conhecimento e entender o que o seu eleitor precisa. Então, antes de você sair por aí, santinho, adesivo em carro, jingle, você tem que planejar as ações. Como que eu vou executar cada uma dessas ações? Quando que eu vou utilizar? Porque você não pode simplesmente sair por aí se comunicando aos quatro ventos, sem saber o que você está falando, com quem você está falando. Porque senão a sua mensagem cai no esquecimento. Gente, comunicação é uma coisa muito séria. A forma de você se comunicar, ela diz tudo sobre você. Então, se você não tiver uma comunicação eficiente, você corre o risco, seriamente, de ter um prejuízo moral muito grande em cima da sua campanha. Então, é isso que a gente, né, quer passar para vocês, que antes de sair por aí se comunicando, você tem que planejar, buscar conhecimento e entender o que o seu eleitor precisa. E parabéns por você que já está aqui buscando conhecimento sobre as eleições de 2024. Isso é muito importante. Então, você tem que se conectar com o seu eleitor sendo simpático e principalmente ouvindo e transmitindo uma mensagem única.
E aí, qual é a sua mensagem única? O que a sua candidatura vai defender? Você tem que ser diferente dos iguais. Eu sempre falo, né? Candidato quer falar sempre a mesma coisa. Que sempre quer falar saúde, 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 segurança, segurança, educação, educação, e ele não tem uma mensagem única. Você precisa criar uma mensagem única na sua campanha. O que você vai defender? Ah, não é somente a saúde. Você defende dentro da saúde melhorias dentro de um certo departamento. Mas quais são essas melhorias? Tem que listar, tem que ter propostas. Não é simplesmente falar, pela saúde, vote Fabrício Correia. Não, não é assim. Eu não vou votar em você se você vier com esse discurso. Não me atrai, não é atrativo. Né? Campanha não é para falar a mesma coisa o tempo todo. Não é para você ficar falando saúde, saúde, saúde. Não. Você tem que ter propostas que vão atrair a atenção do eleitor. E nem para ficar falando a mesma coisa para todo mundo. Talvez para mim não é a saúde que está sendo mais necessária. Para mim, talvez a geração de emprego e renda. Para outro, talvez seja a educação. Então, você tem que entender o universo eleitoral para você começar a conversar com quem realmente tem ideias diferentes das suas, que tem necessidades diferentes daquelas que você quer apresentar para sua comunidade. E como que a gente faz isso? Através de uma mentoria, que é quando eu vou conseguir entender você. É através das nossas consultorias, que é quando eu sento com você, passo uma hora com você, somente eu e você, e nós vamos entender o que você precisa fazer na sua cidade. Talvez você precise colocar os demais membros da sua equipe junto, não tem problema. Eu sento com você e a sua equipe e vamos conversar sobre a sua campanha eleitoral. Isso é o que nós desenvolvemos, é isso que nós fazemos, que é a nossa consultoria para candidatos, é quando a gente vai entender essas questões. E quais são os principais erros da campanha? Vamos lá. Na preparação, né? Você falta o planejamento, você não faz o planejamento de campanha, você não avalia o cenário político local, você é desatento às pesquisas de opinião, você não investe em marketing eleitoral, não se prepara para as crises que podem acontecer, não investe em capacitação, você quer ser candidato, mas você não quer pagar um curso, você não quer ter uma consultoria para te orientar para onde você vai? E volto a dizer, quando você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E esse qualquer caminho serve é o caminho do fracasso, porque você não se preparou, você não planejou. Então, ter do lado pessoas que vão te ajudar, que vão te guiar nesse processo, que entendem do universo eleitoral, é fundamental. E aí, não, eu não vou gastar aqui R$ 1.000 numa consultoria, não vou gastar aqui R$ 2.000 numa consultoria. Não, eu vou simplesmente ir com a cara e com a coragem. Aí você vai gastar mais dinheiro, porque nas nossas consultorias, nós ajudamos os nossos candidatos a economizar. Eu sempre falo com eles, olha, vamos pensar assim, vamos pensar dessa forma, vamos fazer assim que a gente economiza dinheiro. Então, às vezes, né, você é o barato que sai caro. Né? Você não quer fazer uma consultoria e aí vai por conta própria, vai lá e vai ficar comprando voto aí de R$ 200, R$ 300 na cidade, achando que isso vai ganhar a eleição. Não vai, não vai. Também na preparação, você não se conecta com diversos segmentos, você acaba se conectando somente com um determinado tipo de público e achando que aquele público é o que vai te dar a vitória. Você desconhece as regras eleitorais, você falta o envolvimento comunitário, né? É candidato, mas não está presente na comunidade? Como assim? Não tem diálogo e não sabe ouvir as pessoas, só quer falar. Você só quer falar, só quer falar. Gente, candidato não pode só falar. O candidato hoje, ele tem que ser um candidato que sabe ouvir e resolver os problemas da comunidade. Não é só falar. Não, chega desse candidato que só quer falar. Você também, terminou, né? Desconhece o eleitorado, né? Você acaba também não conhecendo os seus eleitores. Na questão de comunicação, você não constrói uma marca pessoal. Você subestima a importância da imagem sua na campanha. Você ignora a importância das redes sociais. Você não adota estratégias digitais. Você fica dependendo apenas de apoiadores online, que talvez tenha diferente, né? Não entende que rede social é importante para você, mas aí talvez você só entende que rede social é importante. Espera aí, você precisa unir muito bem tradicional com o digital. Você exagera das promessas, acaba fazendo promessas mirabolantes e na nossa consultoria, a gente acaba ajudando isso, né? Alinhar as propostas. Opa, peraí, essa proposta aqui, não sei não, hein? Vamos pensar diferente? Como que você vai executar ela? Então, a gente faz isso na consultoria para a gente poder te ajudar. Você também tem
um desconsideramento, né, em relação à ética da campanha, você acaba também não considerando que você precisa ter uma ética eleitoral eficiente. Falta também comunicação eficaz, ou seja, você não tem uma preparação de oratória, de técnicas para falar em público. Lá na nossa consultoria, a gente oferece essa oratória para você, tem um curso lá para você poder fazer. Você não tem engajamento online, você subestima o tempo necessário que você tem. Não, semana que vem eu começo. Cara, semana que vem a campanha começa, aí já era. Não tem mais tempo. Semana que vem já começou, já era. Tá? Aí você não vai ter mais tempo para preparar. Preparar é agora. Semana que vem, a campanha já está começando. Você tem desprezo por ações sociais, falha na mobilização, é rígido em adaptações e fica somente postando, né, todos os dias aquela arte de pré-candidato ou de candidato, mandando figurinha em grupo, ou principalmente você fazendo o quê? Todo dia você mandando joinha e o seu número embaixo. Aí até surgiu aí um negócio esquisito aí. É isso. Hoje em dia, esses nossos... De novo, vamos lá? Não deu não. Momento de interação. Mas o que acontece? Não adianta você ficar somente postando essas coisas nas redes sociais. Tem que postar interação. Ficar dando aí figurinha de bom dia, ficar colocando proposta sem sentido, ficar somente fazendo essas divulgações não vai resolver. Tem que ter estratégia de comunicação. É isso que eu estou dizendo para vocês e eu espero que vocês sigam. Tem mais, você também não oferece diferenciação, quer sempre ser o mesmo, né? Ser igual, ser igual. Você se desconecta com a sua base eleitoral, desconsidera a sua reputação online e é descuidado com a ética de campanha. Bom, esses são alguns dos erros aí, né, da sua campanha eleitoral, erros que podem acontecer. Lembrando que esse é o nosso evento Seja Eleito em 2024. Eu quero ouvir mais uma vez aí a sua opinião. Coloque embaixo aí nos comentários o que você está achando dessa super aula. Espero estar trazendo para você grandes conteúdos, grandes informações que vão te ajudar dentro do seu processo eleitoral. E daqui a pouquinho eu vou te mostrar como que a gente faz o planejamento de campanha. Lembrando que essa é uma aula que nós estamos fazendo gratuitamente para você. O que a gente pede em troca é que você deixe seu comentário, compartilhe essa aula aí com as suas lideranças, com o seu partido também. Perfeito? Vamos lá. O que é necessário você entender? O que você está divulgando na sua rede social é o que o seu eleitor precisa saber? Porque talvez você está divulgando algo que o seu eleitor não precisa saber. Você sabe o que deve ser feito aí no seu município? E você tem disposição para fazer o que deve ser feito no seu município? Você tem que responder essas perguntas, tá? E quais são os desafios da campanha, Fabrício? Bom, manter o foco na condução da narrativa, né? Você começa uma campanha de um jeito e quer terminar de outro, então tem que fazer um diagnóstico, estruturar um planejamento de conteúdo. É um grande desafio lidar com os palpiteiros, que todo mundo tem uma solução milagrosa para a campanha. Então, quando você tem um planejamento, você foge dos palpiteiros. Você precisa expandir o seu alcance, né, fazendo impulsionamento, fazendo campanhas aí de mobilização, de indexação e saber escolher corretamente os seus públicos e canais, tá? E você também tem que criar conexões emocional. Lembra que eu falei, campanha é emocional. Usar storytelling, contar a sua história, dizer quem é o Fabrício Corrêa, que quer ser prefeito em Campinas. Você precisa dizer quem é você que quer ser vereador na sua cidade ou quer ser prefeito na sua cidade. As pessoas precisam conhecer a sua história. Fuja daquilo. Ah, Fabrício, todo mundo já me conhece. Cara, não é assim. Esse negócio que todo mundo já me conhece. Mesmo as pessoas te conhecendo, elas querem saber a sua história, elas querem saber quem é você. Você precisa garantir recurso para as eleições. Quanto você tem hoje disponível aí do seu bolso para investir na campanha? Tem que ter recurso. Ou você vai ficar esperando dinheiro do partido? E daqui a pouco eu vou falar também de dinheiro do partido. É preciso você conquistar embaixadores, que são, né, as pessoas que vão te ajudar a multiplicar a sua mensagem, aproveitar bem as oportunidades de comunicação e exposição, compreender corretamente o desafio da pré-candidatura. Ainda estamos em pré-candidatura, né? O que é o principal desafio da pré-candidatura? Fazer as pesquisas qualitativas porta a porta, em redes sociais e fazer seu planejamento de campanha. Você tem que evitar a judicialização, né? Então, vá conhecer aí a legislação eleitoral, vai fazer a leitura das 12 legislações, vai contratar um advogado, um contador para te ajudar, se o seu partido não vai oferecer.
É preciso você estruturar a sua equipe de comunicação e mobilização e montar um planejamento, né? E a gente faz isso nas mentorias, então você tem que contratar uma mentoria, né, um curso, uma consultoria individual, e aí vai depender do seu orçamento, mas é necessário você ter uma consultoria. Nesse momento, se você tiver 1 hora comigo, se nós passarmos 1 hora juntos, eu e você, eu vou conseguir estruturar a sua campanha. A gente vai fazer uma estruturação de campanha, porque quem já está comigo, a gente está estruturado. Nós estamos fazendo isso com eles. Eles sabem o que precisa ser feito. Agora, se vão fazer, depende exclusivamente dos candidatos. Depende de você. Se você vai no nutricionista, ele te dá uma receita. Se você chega em casa, coloca ela na sua gaveta e não segue, você vai emagrecer? Da mesma forma, se você tem uma consulta comigo, nós passamos 1 hora juntos, eu te passo as estratégias, você pega elas na mão, eu te entrego uma série de documentos, uma série de estratégias na mão, especializadas e específicas da sua candidatura. Se você não faz, aí é difícil, né? Então vamos seguindo. Nós precisamos entender que talvez, né, o principal desafio da sua campanha seja o dinheiro. E aí, quando a gente fala de dinheiro, nós precisamos entender o seguinte: qual é o limite de gasto que você tem? Cada cidade e cada cargo tem um limite de gasto. O TSE já divulgou essa planilha. Quem está nos nossos cursos pode baixar essa planilha lá na aula Arquivos para Download, né? Nossos alunos têm essa disposição. Quem não está, vem participar do nosso curso. A gente vai ter, além desse documento, uma série de outros arquivos para te ajudar. E aí, para a campanha, pode ter doações? De quem? Sim, pode ter. Pode ter doações de pessoas físicas apenas, e é importante você observar qual é o limite, né, que essa pessoa pode doar para você, uma vez que você tem que estar alinhado lá com a declaração do imposto de renda dela do ano de 2023. E como funciona a distribuição de dinheiro, Fabrício? Chega dinheiro para o meu partido? Chega. Talvez não chegue o suficiente para todo mundo, mas chega. E como que o partido faz essa distribuição? Primeiro, quem está em reeleição, quem está em sucessão, quem já foi eleito e está fora, quem tem chance de vitória, e depois aí se sobrar para os demais. Talvez o partido vai liberar para você santinho, adesivo, vai pagar o contador, vai pagar o advogado, vai pagar talvez aí a equipe de marketing e não vai te entregar dinheiro vivo. Isso aí é muito difícil acontecer. Talvez ele vai fazer esses pagamentos para você, o que já é uma baita ajuda também, vamos ser bem sinceros, né? Bom, o que é necessário você entender? O presidente do partido, para ele liberar recursos para você, ele precisa entender e acreditar no seu projeto, além de você estar bem nas pesquisas eleitorais. E como você faz isso? Mais uma vez, com planejamento. Se você tem um planejamento nas mãos para você poder executar e entrega para ele, falar, ó, presidente, aqui, ó, vou executar isso aqui. Fica mais fácil dele acreditar no seu projeto. Quanto você vai gastar na campanha? Eu faço consultorias individuais, eu pergunto isso para meus candidatos. Pouquíssimos sabem o valor que eles têm disponíveis para gastar na campanha. Muitos, inclusive, ainda estão acreditando que vai aparecer milagrosamente um doador de 20 mil, de 50 mil reais para a campanha dele, achando que o partido vai depositar para ele 30 mil reais. E muitos ainda estão, eles olham lá a tabela de limite de gasto de campanha e pensam que aquele valor que ele vai receber. Aquele valor da tabela, gente, é o valor de limite de gasto, é o máximo que você pode gastar, não é o valor que você vai receber. Tem disso também, tem pessoas que entendem que aquela tabela é para isso, e não é. Bom, outra verdade, não conte com o dinheiro do partido, né? Como eu disse para você, chega pouco recurso para a sua campanha. E aí você tem que entender quanto você tem disponível hoje para investir na sua campanha. No seu bolso. É 5 mil reais, 10 mil reais, 50 mil, 100 mil reais? Qual é o valor que você tem? Você precisa ter esse dinheiro disponível. É você investir da forma correta, né? Não é se preocupando apenas em colocar adesivos no seu carro ou fazer jingle nesse momento de pré-campanha. Eu falo, a consultoria ela é mais barata que você fazer um jingle de pré-campanha, que depois você não pode usar isso na campanha. Então, para que fazer jingle de pré-campanha se você não vai poder usá-lo depois na campanha eleitoral? Faça a consultoria, com a consultoria você vai poder preparar a sua campanha. E como que a campanha ela é organizada? Vamos lá, deixa eu trazer para vocês aqui, então. Ó, isso aqui é um mapa, né, de funções que nós temos dentro da campanha, uma campanha para prefeito, tem um núcleo duro,
coordenador geral, coordenação política, coordenação administrativa, coordenação de comunicação, e aí tem, né, as demais funções dentro de cada uma dessas coordenações. Isso aqui está disponível também dentro do nosso curso, a gente explica detalhadamente para os nossos candidatos cada um desses cargos, o que eles têm que fazer, tem as aulas lá disponíveis específicas para isso, mas só para vocês entenderem aqui que tem que ter uma organização de campanha. As pessoas precisam saber o que elas vão fazer. Quem vai fazer o que na sua campanha? Qual que é a função de cada um? Né? Porque senão fica todo mundo olhando para a cara do outro, esperando que as coisas vão acontecer de forma sozinha, e não vai, né? Então tem que ter essa divisão de funções dentro da campanha, tá? Então vamos lá. E para você começar a sua campanha, o que você precisa fazer? Fazer um diagnóstico político de forma imediata. Primeiro passo, fazer um diagnóstico político, entender quem são os candidatos, entender qual é a votação que você precisa, entender qual é a meta de votação sua, entender como está o universo eleitoral na sua cidade. É fazer o raio-x. Você tem que fazer um planejamento diário, o que você vai executar do dia 16 de agosto até o dia 5 de outubro. Os nossos alunos já receberam, né, o guia do candidato, que é o manual do candidato, que é com um documento com 90 páginas, contando tudo, o que pode e o que não pode na campanha, quais são as ações que eles têm que desenvolver, como fazer discurso, um roteiro de discurso de lançamento de campanha, discurso de convenção, discurso de apresentação de proposta, discurso de encerramento de campanha, tem diversos modelos de discurso. Eles têm lá orientações de como fazer carreata, passeata, material gráfico, enfim. E tem lá o cronograma diário até o dia 5 de outubro. Eles sabem diariamente o que eles precisam fazer. Isso é um material exclusivo para os nossos alunos da consultoria, da mentoria e também do curso para prefeito e para vereador. Você tem que definir sua identidade visual, qual é a logomarca, as cores, as fontes que você vai utilizar, organizar suas redes sociais. Eu olho muito redes sociais de candidatos, meus amigos, tão péssimas, que precisam de muitas melhorias, né? E a gente tem na nossa consultoria, eu analiso a sua rede social, eu entro no seu Instagram, no seu Facebook, dou uma olhada e já te apresento as melhorias que você precisa fazer para a campanha. Cara, sensacional isso, né? Você precisa fazer suas fotos de campanha, né? Fotos publicitárias, não é a foto santinho lá, assim, não, a foto publicitária mesmo de campanha. Você vai ter um site de campanha? Já dá para você poder fazer agora. Precisa definir as suas bandeiras, as suas pautas de trabalho, os seus cadastros de voluntários de eleitores, gravação de vídeo, você pode fazer tudo isso agora. Fazer reuniões, contratar uma agência especializada e contratar um estrategista político. Se você é candidato a prefeito, você precisa de um estrategista político, que é o marqueteiro. É a pessoa que vai pensar estrategicamente a sua campanha. E como nós planejamos a sua campanha? Primeiro passo, nós realizamos o diagnóstico do atual cenário político da sua cidade, fazemos uma análise SWOT, que são as suas forças, fraquezas, suas ameaças e oportunidades, definimos os objetivos da campanha, né? Tem que fazer a sua biografia, escrever as suas propostas ou plano de governo e montar a programação diária da sua campanha. Isso aqui é o que a gente executa dentro aí da nossa consultoria. Aí nós fazemos, né? Como que é feito o planejamento? Pela bandeira, né? Você define a sua bandeira, qual é a sua proposta dentro dessa bandeira. Um exemplo, sua bandeira é saúde. A sua proposta é contratar mais médicos especializados para o seu município. Por que isso é importante? Qual é a justificativa para isso? E como que você pretende solucionar essa proposta? Então, você tem que escrever isso aqui e deve ficar claro para o seu eleitor. E aí a gente parte, né, para o público-alvo, qual é a mensagem-chave, quais são os canais de comunicação que você vai utilizar, qual é o plano de mídia, redes sociais, as estratégias específicas para Facebook, Instagram, a mídia tradicional, o uso do rádio, TV e jornal, o material gráfico que você vai utilizar. Inclusive, tivemos nessa semana uma aula de material gráfico. Está disponível também na nossa plataforma para os nossos alunos. E aí a gente vai para a produção de conteúdos, né, vídeos, os posts de redes sociais, a gente orienta você em tudo isso. Não é que a gente vai executar os posts, não. Isso aqui é orientação de como você deve proceder. Né, os podcasts, rádio, artigos para blog, enfim. E aí a gente parte também para o cronograma diário de ações, que é o que a gente entrega dentro do nosso manual do candidato que eles já recebem. Né, definindo, focado aí também em cada fase, né, da campanha, como eu expliquei, a fase de sensibilização, que são as 2 primeiras semanas, as fases de motivação, que são as 4 semanas,
e a mobilização, que é a última semana. Então, esse cronograma diário que a gente decide com o candidato, ele é feito também focado nessas fases. E aí a gente também, né, fala um pouquinho de orçamento de campanha. Vocês recebem, né? Quem faz parte da nossa consultoria, recebe essa planilha orçamentária para você poder preencher com todos os dados que você, né, tem que fazer o seu orçamento de campanha para saber quanto você vai gastar. Então, recebe também essa planilha. E aí você não se preocupe. Fazendo parte da nossa consultoria, você vai receber todos esses conteúdos e mais orientações de como fazer esse planejamento. Então, pessoal, é o seguinte, agora eu quero que vocês digitem aí nos comentários essa frase: eu serei eleito. Por quê? A partir de agora, eu quero explicar para vocês como nós vamos te ajudar, de fato, na sua campanha eleitoral. Como que nós podemos fazer a diferença aí na sua campanha, na sua cidade. Então, quando a gente profetiza e coloca aí nos comentários, por favor, eu serei eleito. Né? Coloca isso, porque quando a gente digita, quando a gente fala, as coisas podem acontecer. Então, eu quero te ajudar a ser eleito, mas eu quero também a sua atenção, para que eu possa explicar para você como nós vamos te ajudar nessa eleição, como nós vamos te ajudar dentro da sua campanha eleitoral. Muito bem, pessoal, como vocês viram, eu falei para vocês, né, diversas vezes aí de consultoria, dos nossos cursos, né, e eu não consigo passar tudo para vocês aqui em 1 hora de live. Né? Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou abrir, né, agora algumas vagas para a nossa consultoria para as eleições 2024. Se você quer ser eleito, ouça os próximos minutos dessa palestra. Ouça os próximos minutos. Isso é importante para você. Como que funciona a nossa consultoria individual? Você candidato a prefeito, você candidato a vereador, nós vamos ter uma sessão individual comigo, é um atendimento individual comigo, sou eu e você. Se você quiser trazer a sua equipe de trabalho, fique à vontade. Onde eu vou te explicar, onde nós vamos entender e vamos fazer um diagnóstico da sua campanha e eu vou te apresentar as suas estratégias para você poder utilizar na sua campanha. Eu vou entender o seu cenário e vou te explicar o que você precisa fazer, com base em nosso conhecimento, com base em nossa expertise. Você vai passar uma sessão comigo, essa sessão de 1 hora, para a gente poder conversar e a gente estruturar tudo isso. Mas calma, não é somente essa sessão de 1 hora. Você vai ter também aulas inéditas todas as terças-feiras. Todas as terças-feiras, de agora até a campanha, até a última semana da campanha, nós teremos aulas em grupo, tá? E vamos juntar todos os alunos da mentoria do curso para vereador e vamos conversar também, vou trazer informações para você sobre a campanha eleitoral, para você também poder tirar suas dúvidas, também apresentar as suas ideias. Então, todas as terças-feiras, até a data da eleição, sempre aí às 20 horas, a gente traz a nossa super aula de terça-feira para você. Uma aula individual, um atendimento individual comigo. Todas as terças-feiras, até a data da eleição, temos também a mentoria em grupo. O que você terá na mentoria ainda de materiais para te ajudar? Olha, a matriz SWOT, planilhas de cadastro de eleitores, checklist da campanha, o manual do candidato, que é o arquivo mais importante que eu vejo, a lista de documentos para registro de candidatura, planilha de custo da campanha, cronograma de ações diário a partir de 19 de julho, modelos de discurso e o que pode e não pode na campanha. Tudo isso você vai receber também em documentos, em e-books e tudo mais. Quais são os bônus? Você vai ter acesso ao curso para vereador e para prefeito, tá? Esse curso nosso já está disponível, você pode acessar ele. Você vai ter acesso ao meu WhatsApp pessoal para tirar dúvidas. Você vai ter acesso ao manual do candidato e você vai ter também acesso ao grupo VIP no WhatsApp com outros alunos para a troca de experiência. E vou trazer também, para quem fechar com a gente hoje a consultoria, o curso de oratória e técnicas para falar em público. Então, fechando hoje, eu vou liberar para você o curso de oratória e técnicas para falar em público. Esse curso de oratória não está disponível no curso para vereador e no curso para prefeito. Mas, se você fechar a consultoria comigo, é um curso que faz parte lá da mentoria. Eu vou trazer esse curso da mentoria para você poder participar com a gente também dentro da nossa consultoria. Você vai poder assistir também esse curso de oratória que vai te ajudar a montar os seus discursos aí na sua cidade.
Além disso, você vai ter as aulas Tira Dúvida com contador especializado em eleições, aulas Tira Dúvida com advogado eleitoral, aula Tira Dúvida para elaboração de roteiro e discurso com especialista em oratória. Essas aulas já estão disponíveis também na plataforma. Estou abrindo apenas 20 vagas. Pessoal, é o seguinte, eu não consigo atender mais pessoas, não tem jeito, né? Nós estamos fazendo atendimentos semanais, né, já há muito tempo, tem os alunos da nossa mentoria, tem os alunos, né, do curso para vereador que estão fazendo consultoria com a gente, e agora estou abrindo mais 20 vagas. E o seguinte, eu não vou atender na campanha. Na campanha nós faremos as nossas aulas em grupo. Então são 20 vagas. É a última chamada, é a última porta para você ter um atendimento individual comigo, e são somente 20 pessoas. Tivemos mais de 2.000 pessoas inscritas nesse evento. Tem os nossos alunos do curso para vereador, são 20 vagas. Então, o que eu te falo? Corre, vou mandar os links já no grupo, corre e faça a sua inscrição. E aí, o seguinte, onde você se inscreve? Nesse momento, minha equipe está enviando os links nos grupos de WhatsApp, onde você fez a sua inscrição, está enviando também no seu e-mail, tá? Também está sendo enviado no seu e-mail, para você poder fazer a sua inscrição. Você está perguntando aí, Fabrício, quanto custa? Vamos lá, qual é o investimento para essa consultoria? R$ 1.497 é o nosso valor original, não é o valor que nós estamos pagando, esse valor é o valor da mentoria, né? Mas isso aqui é uma consultoria individual, né? Um atendimento para você. Nós vamos fazer em 12 parcelas de R$ 42,03, R$ 42, o que vai dar aí também R$ 397 à vista no Pix. Pronto, R$ 397 à vista no Pix é para você não ter mais desculpa de que, eu não consigo fazer a mentoria com o Fabrício. Pronto. Esse valor de R$ 397 é o valor da nossa consultoria. Você vai passar, de novo, vamos lá. Ó, você vai passar comigo uma sessão individual comigo para a gente poder falar da sua estratégia de campanha, as aulas inéditas todas as terças-feiras, né, todos os documentos disponíveis para você, acesso ao curso para vereador, acesso ao meu WhatsApp pessoal, acesso ao manual do candidato, acesso ao grupo VIP no WhatsApp com os outros alunos para troca de experiências, as aulas Tira Dúvidas com o contador, as aulas Tira Dúvidas com o advogado eleitoral e a aula Tira Dúvida para elaboração de roteiro. Porém, o grande detalhe disso tudo aqui é a sua sessão individual comigo. Eu vou conversar com você, eu vou te atender durante 1 hora, nós vamos conversar, nós vamos ter toda a sua estratégia de campanha, e aí eu vou te entregar prontinho o que você precisa executar na sua cidade. Tudo isso por apenas, vamos lá? R$ 397 à vista no Pix, ou 12 parcelas de R$ 42,03 no cartão. Os links já estão disponíveis aí, lembrando que são somente 20 vagas. E aí é o seguinte, essas são as últimas 20 vagas. Aí depois de 2028 a gente conversa, se você não conseguir participar agora. Fabrício, quem entrar hoje? Quem entrar hoje vai ter acesso ao nosso curso de oratória e técnicas para falar em público. É o bônus para você poder fechar hoje com a gente, e aí você tem as 20 vagas disponíveis também para você. Pessoal, quer dizer o seguinte, não dá para você ir para a campanha eleitoral sem você se preparar. Não dá para você ir para a campanha eleitoral sem você buscar conhecimento. Não dá para você fazer a sua campanha sozinho. Você precisa de pessoas para te ajudar. O que eu quero é te ajudar a vencer. O que eu quero é trazer para você estratégias. Eu quero entender a sua realidade. Eu quero entender o que você vive na sua cidade. Entendendo o que você vive na sua cidade, em nossa consultoria individual, eu vou conseguir passar para você as melhores estratégias. E no final da nossa sessão, eu sempre entrego os nossos materiais e entrego uma lista de estratégias que são executadas de acordo com a sua realidade, para que você possa fazer. Então, não perde essa oportunidade. São somente 20 vagas, estou vendo o pessoal ali já está preenchendo, parece que já tem 8 vagas preenchidas ali já. Vai acabar rapidinho. Então, corre, faça a sua inscrição. Não deixe para amanhã. Amanhã é tarde. Amanhã não vai ter mais vaga. Então, faça a sua inscrição e eu te espero para te atender, para te ajudar a vencer as eleições. Vou deixar aqui à frente os depoimentos dos nossos alunos que participam da nossa mentoria e recebem o nosso atendimento, para você ver o quanto que está fazendo a diferença na vida deles. Tá bom? Valeu demais, deixa aí o seu comentário,
Foi muito bom poder falar com você e eu te espero na nossa consultoria para as eleições de 2024. Valeu demais, um forte abraço, fique com Deus e tudo de bom. Eu tive a oportunidade de participar da mentoria com o Fabrício Corrêa e para mim foi super importante, porque tinha muitos assuntos ali que eu era bastante leiga e ele me ajudou muito, muito mesmo. E eu agradeço ele de coração, porque eu consegui mudar minhas redes sociais, consegui avançar. Ainda não cheguei onde eu quero, mas eu acho que foi o pontapé inicial e valeu muito a pena para mim estar valendo até hoje. Então, foi uma bênção participar dessa mentoria com o Fabrício. O meu crescimento, enquanto pessoa pública, enquanto um pré-candidato, a partir do momento que comecei a pegar os estudos, os conselhos, a mentoria com o professor Fabrício, tem sido para mim enriquecedor. E não quero parar por aqui, né? Acredito que até a vitória, até 6 de outubro, nós temos muito o que aprender e após aí, lógico que eu conto com a minha vitória, com embasamento de tudo o que ele tem passado para mim, tudo que ele vem passando para mim, e eu acredito na minha vitória. Mesmo com a vitória, eu quero ter o Fabrício junto a mim, perto de mim, porque eu acredito que é uma pessoa que... Então, gente, eu sou Bruno, de Nova Veneza, Goiás, né? Sou pré-candidato a vereador pela cidade, né? E busquei o Fabrício hoje para mim ter um conhecimento mais sobre a política em si, né? Com o conhecimento que ele tem hoje, conseguir somar muito nossos encontros pessoal que a gente faz. Foi onde que eu consegui abrir a mente, né, para buscar novos caminhos de como saber ouvir melhor a população, de como saber puxar essas necessidades da população, parar de só falar, saber ouvir, né, nossos eleitores para que a gente possa fazer um trabalho junto com eles, não a gente impor coisas que não conseguia. Então, ele te dá um passo a passo de como fazer, de como criar suas ideias, de como contabilizar seus votos. Então, literalmente foi um investimento excelente, né, que só me trouxe, está trazendo benefícios, né, até fundamentar e trazer essa vitória junto aí. Eu encontrei o Fabrício Corrêa, né, na internet, então achei importante a proposta do Guia das Eleições, que tem o objetivo de ser um guia mesmo, né? Então, eu passei a me sentir mais tranquila e mais organizada, né? E passei, então, a cumprir as sugestões que eu recebi durante a mentoria, e isso foi me dando mais suporte e mais precisão nas minhas ações. Quando eu te encontrei na internet, você salvou minha vida, na verdade, porque eu estava perdida, começando no absoluto zero, né? Não sabia o que era política, como começar, como fazer essa jornada de maneira que eu pudesse obter os votos que eu obtive em primeira campanha, né? Então, a mentoria é muito importante porque ela te dá norte, ela te dá direcionamento, o que pode, o que não pode, como você se posiciona diante do público que você quer atingir, quais são as metas que você precisa atingir, né? E em relação a todo esse estudo que você faz individualizado, eu consegui ter uma votação muito expressiva na primeira campanha. E agora, em 2024, a gente está aí galgando mais um projeto juntos e que você possa aí, quem não tem mentoria, quem não tem uma pessoa para dar o suporte, que tenha, porque com certeza te dá todo o norte e todo esse trabalho feito em conjunto, ele é eficaz, ele vai trazer sucesso. No entanto, que o Fabrício está comigo novamente esse ano, porque não só acreditei no trabalho dele, mas acredito, né, no trabalho dele, que me deu todo o suporte, todo o aprendizado. E imagina só, ano de eleição, uma pré-candidata não sabe nem para que caminho que vai, onde seguir, o que fazer, como executar. Então, o Fabrício Corrêa tem sido um parceiro nesse sentido de trabalho executado, e esse ano eu estou muito otimista. No entanto, que esse ano ele está comigo na mentoria, está me mentorando, está me dando todo o suporte, tudo que eu preciso. É importante dizer também, né, Maria, não deixar para a última hora, né? O trabalho, o quanto antes você puder fazer esse planejamento, você puder iniciar, ele sempre é importante, né? Eu tive sorte, né, Fabrício, de ter você, por todo o seu conhecimento, sua bagagem em fevereiro, mas que quem quer realmente um histórico aí, uma bagagem importante, que faça isso com muita antecedência, gente. Se prepare, porque o Fabrício consegue preparar vocês, me preparou para competir nas eleições.
competir as eleições em 2020, agora em 2024. Então, que a gente consiga ter essa notoriedade dentro do sistema que exige que você tenha esse conhecimento, né? Exige que você tenha uma pessoa que tem uma bagagem como o Fabrício tem, tão importante para você se posicionar dentro das eleições de maneira significativa e se eleger. Eu estou gostando muito da mentoria, estou achando, assim, de uma ajuda fundamental. Eu acho que me abriu muitos caminhos aí, eu como iniciante, né, primeira vez, então eu achei que foi, assim, essencial as suas mentorias, as suas aulas, tudo que você coloca para a gente aí, e eu indico que quem quiser fazer, quem ainda dá tempo, né, tem bastante gente que ainda precisa dessa ajuda, ainda mais agora que a gente está aí nos 90 dias finais aí, eu acho que é primordial a gente ter uma ajuda, ter um apoio, uma pessoa realmente esclarecida, que entenda e que passe realmente para a gente uma segurança em tudo que a gente for fazer, com todas as instruções que você passa para a gente. Tá ótimo, assim, desde o início que eu fiz realmente um investimento, cara, mudou, eu vou pôr em 90%, não só a minha visão aqui perante a sociedade, como a visão política também, né? Como eu mexo com publicidade, o marketing político é uma coisa totalmente diferente, a estratégia, a forma de abordar, o que mostrar, o que fazer. E as pequenas dicas que me estão formando, né, formando a minha forma de aparecer, tá me ajudando bastante, sabe? Tudo que você está indicando, os caminhos que eu estou passando, que eu estou fazendo, tá fortalecendo e me dando uma visão totalmente diferente que eu não tinha. Entendeu? Então, assim, até hoje, se eu falar, se eu vou para indicar um caminho, tentar ajudar alguém, os pequenos passos que a gente está aprendendo já dá para instruir, sabe? Mas tá ótimo, cara. Eu não imaginava que seria tão. Me ajudaria tanto assim como bagagem. Perfeito, que bom, fico Muito feliz, tá? esclarecedor. A sua forma de abordagem é muito esclarecedora também. Assim, o contato, a forma que você trata a gente. A gente pesquisa, né? Tem 4, 5 aí que também trabalham dessa forma igual você, mas ninguém tem um conteúdo igual ao seu. Eu vejo outros que fala muito e entrega pouco, sabe? Então, eu peguei outras propostas, né? E questão de valor e questão de conteúdo, a sua até agora tá show.